concluir nossa websérie, trazemos agora algumas considerações jurídicas e alguns aspectos fáticos que a experiência profissional nos ensina. Então, aqui nós tivemos 6 vídeos temáticos sobre calçadas, acesso, circulação, sanitários, transporte e equipamentos urbanos. Foram abordados parâmetros que possibilitam a identificação, mesmo por pessoas leigas, da falta de acessibilidade, né? Além do que para termos uma dimensão do cenário ideal de acessibilidade para realizar uma verdadeira inclusão social das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Houve avanços, sim, nas últimas 2 décadas são perceptíveis os avanços, com a supressão dos diversos tipos de barreira, mas ainda há um longo caminho a percorrer até que esse cenário ideal seja alcançado. Bem, nos aspectos gerais, podemos dizer novamente, assim como fizemos na introdução, de que há que se considerar para o abismo ainda existente entre arcabouço jurídico e realidade, é preciso considerar, então, um processo histórico com mais de 500 anos construindo sem preocupação com a acessibilidade, importada uma arquitetura europeia, antiga, né, em que não havia a preocupação. Como, de resto, no mundo todo não havia essa preocupação. Devemos considerar também que a longevidade em décadas e séculos anteriores era muito restrita. Até algumas décadas atrás, as pessoas viviam muito pouco, né? Então, aquelas dificuldades que, ao longo da vida, se adquire, é possível se adquirir, né, algumas limitações, não se apresentavam para as gerações anteriores, né? Há também que considerar mudanças de concepções, pois em séculos passados e até há poucas décadas, a forma de encarar as pessoas com deficiência era excludente. A pessoa deveria ficar no âmbito doméstico ou em instituições, sem os postulados e princípios atuais da igualdade, da inclusão plena em família e na comunidade, do exercício de todos os direitos. Para a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, importa trabalhar para superar o abismo existente entre todo o ferramental legal que temos e a realidade. Então, a utilização desses mecanismos se voltam para uma atuação resolutiva. Então, nesse episódio final, reservamos alguns comentários, como antes dito, para as questões jurídicas que afetam a implementação desses direitos. Temos lá na Lei Brasileira de Inclusão o conceito da acessibilidade, que já trouxemos na introdução, de ser a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços imobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação, comunicação, etc., nos ambientes públicos e privados de uso coletivo, tanto na zona rural quanto na zona urbana. E o conceito importante de barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício dos seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Portanto,
o acesso seguro e autônomo, não é? Então, a garantia de acessibilidade está relacionada com a concepção de produtos, ambientes, programas, serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva, ou seja, seguindo os princípios do desenho universal ou ainda por meio de eliminação de barreiras. A regra é o desenho universal. O desenho universal é bom para mim, para meu vizinho, para meu colega de trabalho, para toda a sociedade, porque ele oferta segurança. Em algum momento da vida, muitos de nós experimentam alguma limitação na locomoção. Basta sofrer um pequeno acidente doméstico, um acidente de trânsito, ou ter um familiar que passe por essa situação, para darmos o real valor ao desenho universal, que possibilite o exercício dos demais direitos de trabalho, saúde, lazer, esporte, cultura, enfim, todos os outros direitos. A acessibilidade, repetimos nós, é um direito que viabiliza os demais direitos. Isso buscando a plena inserção em sociedade. Bem, vejamos, então, a legislação e conceito. A garantia de acesso tem matriz constitucional, mas mesmo antes da Constituição de 88, nós contávamos com a Lei 7405 de 1985, que previu o símbolo, regulou o símbolo internacional de acesso. Quando lhe diz em que lugares, em que condições tem que ter os lugares para poderem usar o símbolo, via transversa, ele trata da acessibilidade. Depois tivemos a Lei 7853 de 89, que, por mais que tenha sido tímida na abordagem da acessibilidade, ela conferiu ao Ministério Público a titularidade da ação civil pública para a garantia de todos os direitos que ela traz, logo, da acessibilidade. Um avanço veio a chamada Lei de Acessibilidade, 10.098, de 2000, regulada pelo Decreto 5296 de 2004, que elasteceu conceitos e estabeleceu mais elaboradamente parâmetros. Com o advento da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e depois da Lei Brasileira de Inclusão, foram enormemente mais elaborados os conceitos, os parâmetros, as previsões, incrementando o ferramental legal à disposição do Ministério Público para atuar nessa seara. Não podemos nos esquecer também do Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, que também prevê acessibilidade, e as normas técnicas indispensáveis para essa atuação. Os prazos previstos em lei para adequação às normas de acessibilidade já se esgotaram, prazos esses previstos pela Lei Brasileira de Inclusão. Então, para as novas construções, há a obrigação de perfeita acessibilidade, e os prédios antigos já deveriam estar adequados a essas normas, suprimindo ou contornando barreiras arquitetônicas. Há decretos que elasteceram, em nossa ótica, ilegalmente e inconstitucionalmente, alguns prazos, especialmente no que diz respeito à hotelaria, mas este é um ponto que demanda toda uma abordagem específica. Também há hipóteses em que o promotor de justiça não precisa exigir a acessibilidade, mas essas hipóteses são muito remotas, né? O ordenamento jurídico ali dispensaria a acessibilidade quando houver uma inviabilidade técnica, ou quando o custo para
alcançar a acessibilidade, ele é absolutamente desproporcional. E quando refoge a razoabilidade, quero eu aqui dar um exemplo. Um imóvel numa cidade em que havia uma portinha de uma lanchonete, minúscula lanchonete, só com um balcão e possibilidade de servir ali o cliente em pé. Houve uma reclamação pela falta de acessibilidade. Imposta a obra, o que aconteceu? Esse estabelecimento fechou as portas, porque não conseguiria nem arcar com o custo e havia também uma inviabilidade técnica. Então, ao operar a lei, é necessário fazê-lo também com razoabilidade. É claro, essas são exceções, né, que podem acontecer. Eu, até agora, no estado do Paraná, não vi acontecer nenhuma situação dessa de inviabilidade. A adequação integral, em um tempo só, pode não ser factível, não é? E a necessidade de eleger prioridades, o que deve ocorrer de preferência com a participação de segmentos representativos, como conselhos de direitos, conselho da cidade e outros. Elaborar um cronograma em conjunto com o Poder Executivo e reservar recursos, tudo isso de uma forma contínua. Então, a estratégia é fundamental para o exercício da atribuição ministerial na área da acessibilidade. Por quê? Porque não é possível se exigir em um feito só, em uma única ação, a adequação de toda uma cidade. Por exemplo, um promotor de justiça ou uma promotora de justiça que chega à comarca, vê que o município não está acessível. Não é razoável querer, num único processo, adequar todas as vias públicas ou todos os prédios públicos, porque sempre haverá argumentação da questão orçamentária e mesmo uma questão fática de não conseguir, em curto espaço de tempo, organizar todo um sistema, todas as obras, né, e todos os funcionamentos de prédios públicos ou privados de uso coletivo. Então, aí nós vamos voltar ao nosso slide para falar de estratégia. A própria lei brasileira de inclusão traz um artigo importantíssimo, porque ele traça premissas básicas. Então, em primeiro lugar, eleição de prioridades. E para eleger prioridades, é importante que o promotor de justiça tenha a conversação com os conselhos de direitos, como o Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência, Direitos do Idoso, Conselho da Cidade, para elaborar, eleger essas prioridades. Então, aí, partir para uma elaboração de cronograma junto com o poder público, né? E, então, pelo poder público, a reserva de recursos para a implementação dessas ações. Mas, fundamentalmente, um planejamento contínuo e articulado entre os setores. É um trabalho paulatino, mas de forma segura, né? As calçadas. Bem, esse é um ponto em que ainda há uma divergência de entendimento muito grande, porque as calçadas são bens públicos, não é? Entendemos nós do Ministério Público que a responsabilidade dos municípios está na construção e manutenção das calçadas. Temos uma nota técnica conjunta desde 2018 com o Centro de Apoio do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, em que nós tratamos desta responsabilidade do poder público em construir e manter as calçadas. Isto para que haja uma padronização e para que seja respeitada toda a normativa relativa à acessibilidade. Mas, em geral, os municípios
atribuem, através de lei municipal, a responsabilidade de construir e manter a calçada ao particular, sendo pouquíssimos os municípios que já fizeram a adequação. Temos que observar também que o Estatuto da Cidade estabeleceu que, junto ao plano diretor, é obrigatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes elaborar um plano de rotas acessíveis, que é um processo de levantamento de informações e diagnóstico para mapeamento dos principais fatores de atração de pedestres, tendo como objetivo a eleição de rotas acessíveis e com a implantação, inclusive, das reformas, das adequações dos passeios públicos. As rotas acessíveis também passam por essa eleição de prioridades com participação da sociedade, como conselhos de direitos, né? Estabelecendo uma ordem de lugares que precisam ser adequados. Os imóveis antigos e imóveis históricos. Bem, é inaceitável que a mera alegação de impossibilidade de adequação às normas vigentes se dê por conta do imóvel ser histórico, né? O antigo, porque há possibilidade de se fazer um estudo técnico apontando qual as medidas alternativas, qual é a melhor forma de conferir acessibilidade e também de preservar aspectos históricos e culturais, não é? Então, sempre é importante fazer um trabalho conjunto com o setor específico do município para poder superar essas situações. É muito importante aqui um lembrete. E a verificação de regularidade das edificações é a atividade ordinária do Poder Executivo quando de concessão e renovação de alvarás. Nós temos um importantíssimo dispositivo legal na Lei Brasileira de Inclusão, que é o artigo 60, que diz o seguinte: orientam-se no que couber pelas regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas, observado o disposto na Lei 10.098, Lei da Acessibilidade, 10.257 e 12.587, o seguinte: primeiro, os planos diretores municipais, os planos diretores de transporte e trânsito, os planos de mobilidade urbana e os planos de preservação de sítios históricos elaborados ou atualizados a partir da publicação desta lei. Então, cabe a todos esses planos diretores de transporte, mobilidade, etc., orientam-se pela Lei Brasileira de Inclusão. Também os códigos de obra, os códigos de postura, as leis de uso e ocupação do solo e as leis do sistema viário. Os estudos prévios de impacto de vizinhança, as atividades de fiscalização e imposição de sanções. No parágrafo 1º está clara a responsabilidade municipal. A concessão e a renovação de alvará de funcionamento para qualquer atividade são condicionadas à observação e à certificação de regras de acessibilidade. Portanto, quando o promotor identifica que, por exemplo, um supermercado está funcionando sem acessibilidade, foi conferido ou renovado um alvará de funcionamento para um estabelecimento assim, sem acessibilidade, há duas situações a serem verificadas: o poder público, porque é que está contrariando o disposto na lei, e o próprio estabelecimento, né? Então, a atividade do promotor de justiça também engloba essa interação com o poder público para que cumpra com o seu dever
de fiscalizar a acessibilidade. Bem, o órgão de execução, ou seja, a Promotoria de Justiça, pode solicitar ao proprietário que apresente um laudo técnico de regularização ou, através do termo de cooperação existente entre o Ministério Público e o CREA, solicitar uma vistoria em loco pelos profissionais do órgão. Em todo caso, no âmbito do Ministério Público do Paraná, o Centro de Apoio possui um setor de engenharia que pode analisar dados técnicos recebidos e orientar a Promotoria de Justiça, nos termos da Portaria número 1 de 2019. Os cinemas estão numa situação, digamos assim, diferente, porquanto, passado o tempo conferido pela Lei Brasileira de Inclusão para Adaptação, ele foi ampliado, inclusive, inicialmente por 48 meses, depois 60 meses e agora por 84 meses, atingindo um patamar de 7 anos, isso mediante a Lei 14.159 de 2021. E a previsão de encerramento deste prazo termina em 2023, considerando que a Lei Brasileira de Inclusão foi publicada em julho de 2015 e entrou em vigor 180 dias após, conforme o seu artigo 127. Os transportes. Bem, quanto aos transportes, desde a Lei 10.048, já estava previsto que as empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivos deveriam reservar assentos devidamente identificados para pessoas com deficiência. Além disso, foi estabelecido que os proprietários desses veículos teriam que observar prazos e proceder às adaptações necessárias ao acesso facilitado por elas. Está lá no artigo 5º. Os veículos de transporte coletivo a serem produzidos após 12 meses da publicação desta lei serão planejados de forma a facilitar o acesso a seu interior das pessoas portadoras de deficiência. No parágrafo 2º, os proprietários de veículos de transporte coletivo em utilização terão o prazo de 180 dias a contar da regulamentação da lei para proceder às adaptações necessárias ao acesso facilitado de pessoas portadoras de deficiência. Na sequência, nós tivemos o advento, ali bem proximamente, da Lei 10.098, que estabeleceu normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade, que reforçou essa obrigação, tratando com um pouco mais de detalhamento, as condições para a supressão de barreiras e obstáculos nos meios de transporte. Passados 20 anos, mais de 20 anos dessa legislação, ainda é comum o relato de falta de acessibilidade no transporte coletivo. Mas há que se atentar para a questão da atribuição. O Ministério Público Estadual terá atribuição para as esferas municipal, ou seja, o transporte urbano, e estadual, que é o intermunicipal, e a atribuição do Ministério Público Federal no transporte interestadual. Entretanto, nada impede que descumprimentos do dever de acessibilidade por empresas concessionárias locais sejam questionados através do Ministério Público Estadual. Um conceito muito importante e fortalecedor de direitos e concepção da inclusão plena da pessoa com deficiência na família e na sociedade, com autonomia, com segurança, no exercício pleno da cidadania, está nesse ponto da Lei Brasileira de Inclusão, destacando que a pessoa com deficiência não sofrerá nenhuma espécie de discriminação, e especifica que o ato discriminatório
ocorre sempre quando houver distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento do exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo, e aqui é o ponto, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Então, a recusa injustificável de proceder à adaptação, né, de proceder à adaptação razoável também, é um fator de discriminação. Pode ser considerado como um ato de discriminação. Além das barreiras arquitetônicas, lembremos também da acessibilidade nas comunicações, como Libras, Braille, as atitudinais, na tecnológica. Mas o foco aqui, repito, são as barreiras urbanísticas, arquitetônicas e nos transportes. O Ministério Público tem um papel muito importante. E uma vez constatadas as irregularidades, ou se chegadas notícias de descumprimento, né, das normas de acessibilidade, o promotor ou a promotora poderão avaliar o caso com a atenção necessária, utilizando os meios que estão presentes, né? A recomendação administrativa, instauração de procedimentos, também a feitura de termos de ajustamento de conduta, as ações civis. Mas é sempre importante lembrar a importância da articulação entre promotoria e sociedade, especialmente através dos conselhos de direitos. Também é importante para nós, profissionais, tanto do Ministério Público, quanto da engenharia, da arquitetura, de todos os setores, termos esse olhar mais inclusivo, né? E de que o trabalho nessa área envolve uma comunhão de esforços de vários setores e de várias profissões, né? Para garantir uma maior igualdade, para que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Vamos recordar que o direito à acessibilidade é um direito meio para realizar todos os demais direitos: saúde, educação, trabalho, lazer, cultura, enfim, a vida plena. Obrigada.